vamos lá. Já que o pedido foi para sextarmos, então vamos sextar junto. Oi, Veri. E aí eu estava pensando aqui com os meus botões, né? Eu falei que não ia colocar nenhum tipo de tema pré-definido para hoje. Oi, mamãe. Porque vamos ver o que o campo traz, né? Já tinha aí mais ou menos uma ideia, né, de um assunto que estava aí recorrente dos últimos tempos. Eu falei, vamos falar sobre lugar. Que nada tão essencial nesta vida, assim, todas as maneiras e todas as formas também da gente saber qual é o nosso lugar, né? Então, quando eu anunciei, né, que a votação da live ganhou e tudo mais pra hoje, eu ainda falei, gente, vamos já começar essa reflexão sobre lugar. Até mudei hoje o pano de fundo aqui atrás em casa, voltei pro meu lugar original, onde eu comecei a fazer live. Quando eu comecei a fazer as minhas primeiras lives, né, no final do ano passado, se eu não me engano, início desse ano, eu fazia sentada aqui no chão de casa, na minha sala, que era um lugar de muito conforto, assim. Aí depois, com algumas dinâmicas que eu fui querendo trazer pra vocês, eu fui lá pra outro lugar, já fui transitando em vários lugares aqui. Se vocês pegarem as lives, vão ver que eu já estive... Já dá pra conhecer um pouquinho da minha casa. Mas eu falei, bom, hoje a gente vai bater um papo mesmo. Vamos trazer essa percepção sobre o lugar pela perspectiva sistêmica. Vou fazer no meu lugar de origem aqui de live. Vou fazer no chão, sentada no chão de casa, sim. Depois até tiro uma foto como é que é a gambiarra aqui pra mostrar pra vocês. Pra fazer aqui. Mas enfim. Por que eu quis falar um pouquinho sobre essa questão do lugar, né, gente? Porque se a gente fala de pensamento sistêmico, se a gente tá falando aí de constelação, o termo, né, original de constelação significa colocar em ordem. Então, para que exista ordem, eu preciso saber o lugar, né? Então, uma das três, lembra das três leis sistêmicas? Então, pertencimento, hierarquia, equilíbrio entre trocas. Para eu saber o meu lugar, eu preciso estar aí muito alinhada em questão de hierarquia, de precedência, porque precedência igual a ordem, igual a lugar. Jéssica, o que é essa ordem? O que é essa questão da hierarquia? O que é essa questão da precedência? Precedência é justamente isso. Nasceu primeiro, tem precedência sobre quem nasceu depois. Os seus pais têm precedência sobre você, os seus avós têm precedência sobre os seus pais, e assim consecutivamente. E por que estar fora de lugar, estar fora de ordem, né? Não respeitar a hierarquia traz tanto problema, né? E aí eu quero trazer um trechinho do texto do Bert para vocês, que ele fala justamente, eu achei tão bonito a forma como ele coloca. Bert é Bert, né, gente? Bert é Bert, ô ser humano abençoado. Porque quando a gente está fora de lugar, a gente não está olhando para frente, porque o fluxo da vida corre para frente. Então a gente fala, né, sempre, né? O rio corre para baixo. Então, na medida em que eu não respeito a hierarquia de qualquer pessoa que venha por trás, então, eu quero ser mãe da minha mãe, eu quero ser mãe do meu pai, eu acho que eu tenho que estar no lugar de fazer as vezes como se fosse o marido da minha mãe, porque faltou, ou porque eu, no meu julgamento, no meu juízo, né, depois de descendente, eu acho que não foi um bom marido, né, então... Tudo isso são dinâmicas que explicam que a pessoa está fora de lugar. E quando a gente está fora de lugar, a vida fica muito pesada. Aí o relacionamento afetivo, as relações são praticamente inexistentes. Ou se elas existem, elas não têm força, existe muita briga, a gente fica muito raivosa, muito reativa. O fluxo do dinheiro também de prosperidade fica todo atravancado porque eu estou olhando para trás ou estou querendo assumir um lugar que não é o meu de fato. E aí, vamos aos bonecos? Vou usar aqui, ó, o caderno para mostrar para vocês dinâmicas. Então vamos lá. Vou baixar aqui, deixa eu ver se vai dar para ver. Eu acho que dá. O que é um fluxo natural? Vou colocar aqui o boneco pequeno para vocês, gente, só para vocês terem ideia da questão de grandeza.
Vê aqui pra mim se dá pra ver, vocês conseguem enxergar direitinho. Os bonecos aqui. Falem aqui pra mim. Se dá pra ver. Acho que dá, né? Acho que dá, né? Confirmem aí pra mim. Eu acho que tá direitinho. Bom. Se isso seria uma dinâmica saudável, certo? Você, pequena, pai, mãe, grandes. Isso é uma dinâmica que o rio corre pra frente. Avós. Vamos colocar os outros avós aqui. Avós paternos, avós maternas, avó materna. E aqui, futuro. Vocês já entenderam, né? A dinâmica. Somos pequenos em relação a todo mundo que chegou antes. O rio corre para baixo. E aqui vocês imaginem, né? Então, aqui a gente já colocou a primeira linha, pai, mãe. Segunda linha, avós. Terceira linha, bisavós. E assim consecutivamente. A conta é de que a gente tem aí mais ou menos 4.000 e poucas pessoas, né? Nossos ancestrais. É gente demais. Pra gente querer vir aqui, né? E isso é por amor. Isso eu vou explicar pra vocês. Né? Amor cego, que a gente chama na constelação. Vir por qualquer motivo e vir querer ficar aqui. Então, aqui estão os seus pais. Você pequeno... Ui! Cai não. Olha lá, gente. Maravilha, né? Quando tá no colo é uma maravilha. De novo. Pai, mãe, tá aqui. Por qualquer motivo que seja, você vem e quer ficar aqui atrás. Percepção. Por acaso isso aqui parece leve? O seu futuro tá aqui na frente. Isso parece leve? Isso parece uma dinâmica leve? Ó. Você tá querendo assumir o lugar do seu avô? Ou o lugar da sua avó? Ou você tá querendo assumir o lugar dos seus pais? Por acaso isso parece uma dinâmica leve? Isso soa pra vocês? Isso visivelmente pra vocês é uma dinâmica leve? Aqui, ó. O futuro tá aqui na frente. E aí eu que tenho que ser pequena, me coloco aqui atrás, como se eu tivesse que assumir o lugar de alguém que veio antes. Isso parece leve? A vida tá aqui na frente, ó. O futuro tá aqui na frente. Praticamente, olha pra mim. Mas se você tá aqui muito ocupado, querendo assumir o lugar da avó, querendo assumir o lugar do vô, ou então, o pai teve que se afastar e você assume aqui como se fosse o lugar do seu pai na dinâmica. Isso parece leve? Parece uma pessoa que tá disposta pra vida? Que tá podendo caminhar pra frente? Não. Mas isso aqui são dinâmicas que a gente fala que são dinâmicas inconscientes. O que é uma imagem que leva pro mais? Uma imagem que leva pra frente? Você sempre com os seus pais atrás de você, com toda a sua ancestralidade, olhando para frente, para o futuro. Que está... Vamos virar, pelo amor, não cai. Não cai, não cai, não cai, não cai. É isso que dá, gente. Improvisação! Caiu! Improvisação. Enfim, pai, mãe, vamos lá. Aqui. Aí você já troca, porque... Aqui, ó. Pai, mãe. Seus lugares, você olha pro futuro. Vou desativar, Ítalo, mas é que às vezes eu quero conversar com o pessoal pra ver se eles estão entendendo, tá bom? Ó, isso é uma dinâmica que leva pro mais. E aqui, toda a ancestralidade por parte dos avós, os pais, você no adulto, olhando para o futuro. Isso é quando a gente tá em ordem. Isso é quando a gente entende qual é o nosso lugar dentro do sistema. E aí Bert fala tão bonito, né, que a ordem abarca o amor, que a ordem é o jarro e o amor é o líquido, né? E que... Quer ver o que ele fala tão lindo? Que a ordem não deixa se suplantar pelo amor.
O equilíbrio que atua na alma anteriormente a qualquer amor leva a ordem do amor a fazer justiça e compensação, mesmo a preço de felicidade da vida. Então, o que significa? Se eu estou fora de ordem, as dinâmicas não vão ser fluídas, como eu já estava falando para vocês. Porque a luta do amor contra a ordem está no início e no fim de toda tragédia. Então, compreender a ordem e segui-la com amor. Compreender a ordem é sabedoria e segui-la com amor é humildade. Nossa, Jéssica, mas reflexão profunda para uma sexta-feira à noite, não? Reflexão profunda realmente para uma sexta-feira à noite. Para que a gente possa entender qual que é a importância da gente se ater aos nossos lugares. É por isso que eu pedi para vocês hoje de manhã, falar assim, fala para mim, já vão pensando um pouquinho qual é o lugar de vocês e quais os lugares que vocês ocupam dentro das relações em que vocês se encontram. Então, dentro da relação de casal, você realmente está ocupando o lugar de mulher? Só o lugar de mulher? Você está realmente ocupando só o lugar de homem? O que significa isso? Eu não tô querendo ser mãe do meu parceiro, eu não tô querendo ser filha do meu parceiro, ou vice-versa. Porque todas essas dinâmicas são dinâmicas fora de lugar. E o que acontece? O relacionamento perde força. Não existe, né? Alguma coisa vai falhar ali. Não vai conseguir ir pra frente. A sexualidade não vai estar bem desenvolvida. Porque, afinal de contas, existe uma dinâmica fora de ordem. Fora de lugar. Isso se dá muito principalmente com a relação entre os pais, né? Que a gente vê. Então, por exemplo, eu posso falar porque eu era a pessoa que mais fora de ordem em todas as relações antes de conhecer o pensamento sistêmico. Então, eu vi essas dinâmicas todas na minha vida, né, acontecerem. Então, questão do relacionamento, do dinheiro, a dificuldade de chegar, a dificuldade pra vida, ficar com muita raiva, muito peso, tudo era muito difícil. Não tinha como. Eu achava que eu podia salvar minha mãe, que eu podia criticar um, que eu podia falar do outro. Era a pessoa que mais julgava todo mundo, sendo que isso só denunciava que eu estava fora do meu lugar. E aí vem aquele checklist de sintoma. Então, se você reconhece que alguma coisa tá pesada, então assim, por exemplo, é muito simples de pensar, né? Principalmente em relação aos nossos pais. Quantos anos tinha o seu pai ou a sua mãe quando você nasceu? Você tem aqui mais ou menos a minha idade, devia ter o quê? Uns 20 e poucos anos, né? Minha mãe me teve com 28 anos. Ao meu irmão com 18. Então, puxa vida, né? Vou chegar eu, depois virar para ela e falar, não, você tem que fazer de tal forma, porque eu, em minha infinita sabedoria, sei mais do que você. Mas eu era a pessoa que falava isso. Eu queria defendê-la e queria, enfim, me colocar em lugares por puro amor. Mas, nossa, Jéssica, isso não era simples para você pensar dessa forma, de achar que você realmente estava fora de lugar? Não. Porque ninguém é ensinado a olhar a vida dessa forma. Ninguém é ensinado a enxergar a vida da forma que a gente, por amor, quer entrar nos lugares. Então, se eu ver hoje a minha mãe passando por uma dinâmica difícil, eu vou querer salvá-la. Eu não vou querer me colocar na frente dela, porque a minha alma, a minha existência, a minha vida sabe que se não fosse por ela, ou se não fosse pelo meu pai, eu não estaria aqui. Isso é o amor cego. Isso é um amor que se coloca na frente, não respeitando ordem, não respeitando hierarquia, não respeitando o destino da pessoa como tem que ser, e diz, eu por você. Então, o quanto é importante trazer essa reflexão de, será que eu realmente estou no meu lugar de filha em relação aos meus pais? Será que eu não acho que eu que tenho que dar o pitaco, eu que tenho que dar a opinião, eu que tenho que resolver a vida deles, ou de qualquer outra pessoa? Será que eu tô sendo a mulher, e só a mulher dentro da relação? Ontem eu recebi, né, uma pergunta na caixinha, que foi muito legal as interações, inclusive, na caixinha, né, dos últimos dias, falando como que faz pra ajudar o homem a parar de ver como mãe, entrando no lugar de mulher. Então, a gente precisa fortalecer os nossos lugares, os nossos valores, o que é importante pra gente, sabe? Quando a gente, tanto que fala, né, que quando a gente encontra o nosso lugar, ele é o nosso lugar de força. Por quê? É nele, só nele, que a vida é fluida, que existe a possibilidade de a gente encontrar relacionamentos mais leves, que levem para o mais, que o dinheiro pode chegar com facilidade, que o dinheiro pode ficar, que existe prosperidade, e aqui prosperidade em um
amplo aspecto, não só prosperidade financeira, mas prosperidade como fluxo, como as coisas acontecem. Existe saúde, por quê? Porque o meu lugar, só o meu lugar, aquele que é designado para mim, dentro do meu sistema, está sendo ocupado por mim. Ele não está sendo desocupado, o meu lugar está sendo desocupado e eu estou querendo ocupar o de outra pessoa que veio antes. Ou eu estou querendo ocupar o lugar, por exemplo, de um irmão mais velho que eu me nego a olhar. Ou de qualquer outra pessoa que eu adoro apontar o dedo de repente e falar que não merece fazer parte do sistema. Então existe uma beleza quando a gente abre o olho para esse tipo de pensamento, né? O pensamento sistêmico traz muito essa reflexão pra gente do quanto que é no nosso lugar de pequenos que existe a possibilidade de sermos grandes. E não grandes em relação a quem veio antes, porque, de novo, não é isso. Mas grandes em relação à nossa própria existência, à nossa própria vida. Grandes de assumirmos o protagonismo deste nosso lugar de força, de falar agora, daqui pra frente, eu com o que é meu e do meu lugar, cuido de mim. Tomo decisões que fazem mais sentido. Eu procuro abrir o meu olho para não mais viver em um padrão, mas para ressignificar o que não faz mais sentido e procurar fazer um pouco diferente. Vai me demandar energia, vai me demandar um bocado de reflexão, vai ter processo, mas tudo aquilo que a gente quer viver, tudo aquilo, aqueles lugares que não são mais satisfatórios pra gente, precisa ter esse processo antes de pensar. Se esse lugar que eu tô hoje não está satisfatório pra mim, qual de fato é a posição, qual é a postura que eu tenho em relação a ele? Se o relacionamento afetivo pra mim não tá bom hoje, ou se eu não tenho um, será que quando eu estou em um, ou quando eu tenho a possibilidade de estar em um, eu estou no lugar certo? Ou será que eu ainda estou projetando, procurando uma completude em um parceiro que na realidade eu só vou encontrar força, eu só vou encontrar o que eu preciso nas minhas raízes, no meu pai e na minha mãe. Isso que eu falo, gente. Se tem 3 sims de sucesso, existe o sim à mamãe, o sim ao papai e o sim à realidade. Porque é só na realidade, de olhos bem abertos, que a gente consegue fazer alguma coisa. Porque se eu fico no devia, poderia, gostaria, tudo isso a gente tá em outro lugar, a gente não tá no momento presente. E a gente invariavelmente está em sofrimento. Porque a realidade é imperativa. Ponto final. Então, um exercício legal de fazer, e até para quem é ponta do lápis, a nossa geração é muito ponta do lápis, porque nós fomos educados e alfabetizados dessa forma. Descreve a realidade como ela tá hoje para você. Põe lá, data de hoje, local e coloca. Qual que é a minha realidade hoje? Eu tenho um relacionamento, não sei o quê. Situação do relacionamento, se está satisfatório? Qual o seu sentimento em relação a isso? Acredito que estou ocupando o lugar de mulher ou lugar de homem neste relacionamento? Sim, não. Como está a relação com os meus pais? Você acredita que está ocupando a relação? E vai fazendo uma reflexão. Porque o pensamento sistêmico, todo esse movimento que eu falo para vocês, é um movimento intra, em primeiro lugar. Então é intrapessoal. Eu comigo, eu com as minhas relações, eu com os meus sentimentos, eu com a minha perspectiva, eu com os meus valores atraentes, repelentes, eu com os meus planos, eu com as minhas metas, eu com os meus objetivos. O que eu quero para mim? O que eu quero nessa existência? Aí faz todo esse movimento intra, olha o que faz sentido para você, vê em qual lugar você está, em todos os âmbitos da sua vida, para depois fazer um movimento inter, fazer um movimento para fora. Porque a gente não consegue dar passos para fora se a gente não está muito fortalecido por dentro. E o nosso fortalecimento está nas nossas raízes. Tá dando para entender, gente, a linha de raciocínio? Contem aqui para mim, vocês estão muito quietinhos. Tá tão assim? Estou deixando de cozinha. Eu sei bem como é que é isso, Ítalo. Faz 1 ano que eu mudei da casa dos meus pais. Vai fazer 1 ano agora, dia 26 de agosto. E não tinha como eu estar num lugar, né, que eu conseguiria dar passos largos para a vida e assumir de um lugar de pequeno em relação a eles toda a potência da vida que chegou até mim, se eu me achava muito maior do que eles. E eu me achava muito maior do que eles. Então, quem aí ainda precisa de um olhar carinhoso?
que não está sendo incluído, que não está sendo olhado, que não está sendo reverenciado? Sabe, essa listagem dos lugares? Quais são os lugares que eu estou ocupando que não são os meus? Porque todo lugar, gente, dentro do sistema, ele tem uma função. E o sistema não admite que lugares fiquem vazios, que as pessoas sejam excluídas. Porque todo lugar dentro do sistema existe uma função. Ah, mas a pessoa deixou, ela não deu carinho, ela não é isso, ela não é aquilo, ela... o que for. O lugar dela, do jeito que foi, do jeito que precisou ser, é dela. E tem a função de estar ali. Está a serviço também da manutenção do sistema. E o sistema quer sobreviver a todo custo. A todo custo. Então, exclusões não são permitidas sob nenhuma forma. Então, é realmente, putz, eu tive uma relação difícil, com o meu pai, aí tem aquelas situações, né, que a gente escuta muito dos relacionamentos anteriores, abandonou, deixou e tudo mais. Ainda assim é fato de realidade, indissociável. Então, ainda assim é respeitar, reverenciar existência. Aí também me perguntaram, poxa, mas eu não tenho amor ao meu parente, como é que fica isso? Não é sobre relacionamento, é sobre reconhecimento de lugar e existência. E uma vez que você dá lugar a quem precisa dar lugar, você fica livre para assumir só o seu, que também tem uma função. Então, esse negócio de sair da esfera dos pais, né? Quando a gente entra no nosso lugar, a gente fala, opa, pera. Cara, meus pais dão conta. Eles deram conta de mim. Deram conta da vida deles, um monte de desafio que eu não consigo nem mensurar, nem imaginar. Eles são muito grandes, eu sou muito pequena. E existe um conforto nessa pequenez, né? É que a gente vive tão com os olhos tão fechados e tão acostumados de uma outra forma, uma outra visão. E até em volta às nossas dores infantis, ou que a gente acha que não recebeu. E aqui eu venho falar de um lugar de quem é mãe também, né? Que a gente tenta dar tudo que a gente tem. E a gente vê que às vezes não é o suficiente, mas é a criança que tá ali falando. Então, enquanto a gente ainda é adulto em postura infantil, o quanto a gente ainda não se coloca nesse lugar de estarmos aqui 18 mais, adultos, né? Com responsabilidade civil, com responsabilidade criminal, mas ainda exigentes com com crianças. E adulto em postura de criança não vai pra frente. Realmente, porque eu tô apontando o dedo lá pra trás, como é que eu quero ir pra frente? Então, como é que eu vou conseguir ter força se eu ainda estou na minha criança, se eu ainda tô apontando o dedo, se eu ainda tô querendo ocupar o lugar de outra pessoa? Como que eu vou ter força pra entrar no meu lugar e neste meu lugar caminhar pra frente e assumir a responsabilidade pela minha existência? Dizendo agora, com tudo que eu recebi de vocês, eu faço por mim. Fica muito pesado. E eu só fui conseguir fazer esse movimento depois que de muita relação de bunda na brita, de muito emaranhamento, mas de muita coisa mesmo, pra chegar e falar, caraca, eu realmente era a pessoa mais fora de lugar que eu podia conhecer. E hoje em dia eu vejo isso nas pessoas, a gente precisa respeitar o destino, né, de cada um. Então, vejo isso e falo, nossa... Mas será que você já parou pra pensar que... Eu escuto muito isso, mas minha mãe e tal, minha mãe não fez isso, minha mãe fez aquilo. Eu falei, cara, você já parou pra pensar que ela também é um ser humano? Que antes de ser pai, mãe, de ser avô, avó, de ser qualquer outra coisa, é um ser humano? Que também tem as suas questões? Que do mesmo jeito que você reclama hoje, que as coisas não acontecem pra você, talvez ela lá atrás também não reclamou, e aí você, por amor e lealdade, não faz... ou faz igual para pertencer, por puro amor cego. Então, entrar nos nossos lugares, gente, é a coisa mais poderosa que a gente pode fazer. É super simples. Se você passou uma vida inteira querendo, digamos, ser mãe da sua mãe, pai do seu pai, querendo assumir o lugar do seu pai como marido, ou querendo assumir o lugar de esposa, querendo seu pai, né, as dinâmicas filhinhos do papai, filhinhos da mamãe, vai ser muito fácil sair, mudar o olhar? Não vai. Você passou uma vida inteira num padrão. Você vai precisar querer muito. Mas se você tá aqui me ouvindo falar no chão da cozinha ou qualquer outro lugar que você esteja, você tá querendo muito ir pra frente. Isso já é o primeiro passo. Isso já é o passo essencial. Que lembra que eu falo pra vocês, gente? A vida que a gente quer viver está a uma decisão de distância. Eu decido olhar de frente para o que me incomoda. Eu decido
passar por um processo que sim, vai ter altos, vai ter baixos, vai ter hora que eu vou ficar muito cansado, que eu vou querer desistir, que eu vou querer deitar na BR. Vai ter momentos que eu vou respirar bem fundo, pegar minha criança, eu no meu adulto, pegar minha criança no colo e falar, eu faço por mim, com a força de quem veio antes, da vida que chegou até mim, agora eu faço por mim. E aí é outro dia que começa, você respira fundo e você continua. Isso é viver no adulto. Isso é aprender a cada vez mais a entrar no nosso lugar. Vai ter escorregada? Vai. Aí eu vou contar pra vocês até de um jeito muito assim, simples, né? Eu falei que eu era a pessoa que achava que era muito grande, né? Muito grande, muito grande. E aí eu falava muito assim pra minha mãe, não, mas você tem que ir pro... Ela tava com uma dor, você tem que ir pro hospital. Você tem que ir pro hospital, e você não foi, eu vou levar você. Arrastada. Enfim, checklist de sintoma, né? Hoje em dia, desenvolvi a postura, né, e o olhar de entender que eu posso achar o que eu quiser, mas a minha mãe, em pleno juízo, em plena consciência do que faz sentido pra ela, ela escolhe se ela vai querer ir ou não. Meu pai tava com uma dor também umas semanas atrás que eu falava, eu achava legal dar uma olhada nisso. Ele, mas eu não quero ir. Então tá bom. Se fosse antes, eu tava tendo surtos psicóticos. Ia levar amarrado. Mas era uma postura que não me ajuda. Porque ele, no adulto dele, em plena consciência e plena sanidade, ele decide, opta por não ir. Quem sou eu pra virar e falar, você vai? Então tá vendo que são desde ações bem do dia a dia, né? Que a gente fala, nossa, mas é amor, é preocupação. Sim, é amor, é preocupação. Mas se seus pais estão aí na plena ciência deles, né? Se eles dão conta da vida deles há tanto tempo antes do seu nascimento, eles continuam dando conta da vida deles. Agora, uma coisa é, você pode me ajudar? Aí é outra coisa. Então, a diferença da postura. O que tá por trás do que você fala quando você fala? O que tá por trás do que você faz quando você faz? Se você fala algo querendo que o outro acate o que você fala, siga o que você fala, então você tá fora de lugar. Agora, se você fala, por exemplo, que nem eu falei, eu acredito que seria bom dar uma olhada. Eu simplesmente coloquei de forma muito, porque a gente tava numa conversa, olha, eu acredito que seria bom dar uma olhada, mas se vocês não quiserem, tudo bem. É diferente. É esse tipo de feeling que a gente tem que ter quando a gente tá nessa trajetória do pensamento sistêmico, de encontrar os nossos próprios lugares, o que já demanda uma energia, demanda uma reflexão e demanda um processo, e depois fazer a manutenção. E aí teve um dia que eu virei pra minha mãe, ela falou assim, eu vou fazer não sei o quê. Eu falei, mas você vai fazer isso por quê? Olha o hábito. Mas vai fazer isso por quê? Aí eu, na hora, eu falei, desculpa. Faz o que você fazer sentido pra você, por favor. Você me desculpa, força do hábito. Então, não vai ter derrapada, não vai cair? Claro que vai, mas você volta muito rápido. Por quê? Uma vez que você viu, não tem mais como desver. É a beleza da consciência. E também o desafio dela. E saindo do lugar dos pais e nos tornando pais, entendemos tanto. Com certeza, Thelma. Nossa, eu falei pra minha mãe, eu falo... Meu Deus, como agora estar nesse lugar de mãe, né? A gente entende tanto as nossas próprias mães. Eu passei um período bem delicado, né, com a minha pequena aí, questão de transição mesmo, de idade, normal, faz parte, né? As crianças têm os desafios delas também, até de crescimento. Crescer dói quando nós somos crianças, psicologicamente também, porque a gente vai saindo daquela esfera do amor como se fosse, né, simbiótico. A gente vai se vendo como outra pessoa, se vendo como outro indivíduo, e a gente vai vendo que a gente é diferente dos nossos pais. Isso para a criança também gera uma dor, né? Assim como na criança gera dor quando eles estão crescendo, que eles reclamam muito de dor nos ossos, porque crescer dói, em qualquer etapa da vida. E aí aquela pergunta, você quer crescer? Você quer ir além? Porque eu duvido que você não queira ir além. Eu duvido que você não queira algo mais. Porque vocês estão aqui comigo, gente. A gente é tudo do mesmo grupo. É do povo dos buscadores. A gente tá... Aquela coisa da alma inquieta. Fala, nossa, o que eu posso fazer diferente aqui? O que eu posso ir além? Né? Os famosos ovelhas negras. E a bênção que a gente tem de ser assim.
Porque quem não pôde realizar os sonhos antes, quem não pôde antes, é com o nosso passo, no nosso lugar, com a nossa existência, que a gente cria novos ramos para o nosso sistema familiar. E que a gente vai aliviando padrões que não são tão saudáveis, para começar a olhar para padrões mais saudáveis e instalar padrões mais saudáveis. Para fazer uma manutenção desse sistema de um amor que leve para o mais. E não de um amor que perpetue escassez, relacionamentos abusivos ou relacionamentos que são difíceis, são sofridos, ou indisponibilidade afetiva, ou falta de conseguir concretizar planos para que haja uma manutenção de um padrão que não caminha para esse lugar do vamos para frente. Mas isso tudo são dinâmicas inconscientes, precisa querer. Faz sentido aí? Gente, vocês estão muito quietos hoje, gente. Vamos conversar comigo, vai, sem palestrinha. Quero saber o que vocês estão achando. E aí hoje eu achei muito legal que eu falei, o tema hoje é lugar, não tenho como não falar sobre lugar hoje. A Débora, que é a minha colega de curso, minha amiga, né? Ela falou que ela foi assistir Top Gun. Quem não viu o filme, gente, veja. Porque o filme é maravilhoso em muitas questões, tá, mulherada? Em muitas questões. Mas a história é muito boa. E aí tem determinado momento, um superior, porque ele tem muito, né? O protagonista, ele tem muito tempo já naquele lugar que ele é de capitão, ele tem muitos anos ali, ele poderia ser promovido. E aí fazia a pergunta pra ele, nossa, mas você tá ainda aí? Você ainda tá nesse cargo? Aí ele fala, aqui é o meu lugar. Ele sabe o lugar dele. Então, isso também faz parte, sabe, gente? Da gente encontrar na nossa alma, na nossa existência, na nossa verdade, do que pulsa no nosso coração, quais são os lugares que a gente verdadeiramente quer estar. Então, existe uma pressão social para que a gente aos 30 anos de idade sejamos CEOs das próprias empresas. E se você não tem perfil de liderança? E se não faz sentido para você estar em um lugar? Quando nós estamos no nosso lugar, nós temos força dentro do que faz sentido no nosso coração. Então, essa frase realmente, que a Débora falou isso, eu concordei demais com ela. Eu falei, essa frase já vale o filme nessa reflexão. Ele fala, eu poderia sim estar em outro lugar, mas eu já tô no meu, eu já tô fazendo o que eu gosto, já tô onde minha alma vibra, eu já tô onde eu quero estar. Esse é o meu lugar. Então, qual que é o meu lugar? Nós somos donos da verdade, ela mesma muda diariamente, com certeza. Com certeza. Por isso que fala, né, que a pessoa é a mesma, ela tem as mesmas perspectivas, a mesma visão, vai passar 2, 5 anos, dá uma olhada aí, né? Dá uma olhada, será que você tá realmente vivendo de olhos abertos ou você tá procurando não ver algumas coisas? Porque a gente se transforma o tempo inteiro. Uma verdade que eu acreditava um ano atrás já não é mais a mesma, né? E hoje eu tive a oportunidade, muito legal você falar disso, Thelma. Hoje eu tive a oportunidade de rever um amigo querido, depois de, sei lá, 2, 3 anos sem a gente ver, sem conversar. Eu falei, eu tava redescobrindo uma pessoa. E ele a mim também. Ele fala, nossa, é legal ver o que você tá falando lá. Porque, ele me conheceu, eu tava ainda na fase de emaranhamento, eu era bravona, era mulher yang, E ele falava pra mim que eu carregava um escudo. Na realidade, isso das pessoas mais sensíveis era o que eu mais ouvia na época. Você carrega um escudo de proteção. E eu carregava mesmo. E ele tá aqui ainda, gente. Se eu não presto atenção, eu visto ele rapidinho. Mas hoje eu escolho. Eu escolho me expor à vulnerabilidade. Eu escolho sentir. Eu escolho fazer um pouquinho diferente. Vai dar vontade de colocar armadura? Claro que dá. Ela já é familiar, já é conhecida, eu sei qual que é o efeito dela. Ela, pelo menos, ela me protege de sentir. Mas é isso que eu quero? Dentro do que eu tenho de perspectiva pra minha vida? Dentro do que eu quero construir? Não. Eu já sei o caminho que ela me leva. Então, a gente muda de tempos em tempos porque faz sentido no nosso coração. Então, se hoje faz sentido, que nem outro exemplo bem básico. Eu gosto de trazer os exemplos básicos porque é mais fácil levar para esferas mais, profundas aí dentro da realidade de cada um. Se hoje faz sentido para mim, na minha realidade, viver em um apartamento de 2 dormitórios, amanhã pode ser que não faça mais. E tá tudo bem. Existe essa celeuma, muitas vezes, a gente não pode mudar de opinião. Nossa, que é isso? Você mudou demais. Você falava isso, agora você não fala mais? Não, eu entendi que pra mim não faz mais sentido. E tá tudo bem.
entende? Porque o perfeito já morreu, já está consolidado. E nós somos seres aqui que, na nossa humanidade, procuramos transformação o tempo inteiro, não é mesmo? Veja nós aqui, 9 pessoas. Obrigada, inclusive, pela presença de vocês nesse nosso sextou. Né? Eu tava com saudade de fazer as nossas lives de sexta-feira. Né? Esse esquenta aí, antes de cada um fazer alguma coisa mais. Vou tomar um vinho, vou sair pra jantar e tudo mais. Porque é importante a gente ter esse momento de reflexão para entrar também no nosso final de semana, né? Mais de contentamento, mais de relaxamento, em campo relaxado, que a gente chama. De qual é o meu lugar? O que eu quero? O que faz sentido para mim? O que eu preciso prestar atenção para fazer a manutenção desse lugar uma hora que eu acho ele? Né? Aí lugar mesmo no sentido de, gente, façam a árvore genealógica de vocês. Pai, mãe, irmãos, até os que não puderam viver, os abortos espontâneos, provocados, todo mundo. Inclui todo mundo. Porque se todo mundo no sistema tem o direito de pertencer, todo lugar tem sua função, muitas vezes me sinto culpada e egoísta. Que bom, gente, que tá fazendo sentido. Que bom, Ítalo, que bom, Lu. Essa parte de escolher é muito difícil. Sim. E existe isso também, né? Existe a celeuma do não posso mudar de opinião porque as pessoas vão me achar volúvel demais. E pra tudo existe um caminho do meio, óbvio, né? E essa coisa do tipo, eu olhar para mim primeiro, olhar para os meus valores, porque é importante pra mim, pra manutenção do meu bem-estar, é eu ser egoísta. Existe extremo pra tudo. O problema é que a gente falta muita interpretação de texto, falta muito bom senso também. Então, tá, dentro do meu âmbito social, dentro da minha família, se eu olhar só porque eu quero o tempo inteiro, eu vou estar sendo egoísta? Na medida em que eu estou ferindo outra pessoa, de repente, em algum grau mais forte, pode ser que eu tenha que rever uma postura ou outra, porque se a gente vive em relações, a gente vive fazendo concessões também. Então, olha, pra mim é importante... Outro exemplo, tá, gente? Pra mim é importante que eu acorde e fique em silêncio. Pra mim é importante acordar e ficar em silêncio um pouco. Eu preciso disso, porque eu já fico com a mente muito acelerada, muitas coisas pra fazer. Então, o que eu faço? A minha filha, gente, ela acorda falando. É uma maravilha. Eu falo pra ela, eu não sei como é que você consegue, amiga. Eu não sei. Minha linda, eu não sei como é que você... Ela literalmente, ela acorda falando. E se eu já acordo com muita informação na minha cabeça, eu já sei que eu passo o dia mais irritada, porque eu já começo num pique muito acelerado. Então, o que eu faço? Eu acordo mais cedo, tenho o meu tempo pra mim, de fazer a minha leitura bíblica, de fazer o meu exercício físico, de escutar alguma coisa que faz sentido pra mim, de me conectar. Exatamente. Então, o que eu faço pra mim? Eu já me programo, eu preciso disso. Eu preciso disso pra manutenção do meu bem-estar. E aí, o que eu faço? Eu me programo, eu acordo antes, ou então eu simplesmente falo pra ela, falo, mamãe, a gente acordou no mesmo horário, mamãe precisa ficar quietinha só um pouquinho. Só um pouquinho. E o outro entende. Porque se a gente tá vivendo numa relação com outras pessoas e todo mundo está num bem comum, as pessoas, elas têm tendência a entender. A minha filha de 8 ou 9 anos entende. Ela fala, mamãe precisa ficar quietinha de manhã. E assim a gente vive. Geralmente quando ela acorda, aí eu já tô em outro pique, aí eu já despertei, aí a alma já grudou no corpo já. Então, aí já tá tudo certo. Porque aí ela já acorda falando 50 mil frases e eu já tô de boa. Mas então, o que a gente precisa também, né, dentro desse exemplo, ver o que é importante para nós, para nossa manutenção do nosso bem-estar, no nosso lugar, com o que é nosso, em convivência com outras pessoas, ver, olha, eu tenho esse limite, eu tenho essa necessidade. Ok. Que nem, por exemplo, quando a gente fala de um relacionamento de casal, a gente tá falando de um combinado, de um contrato que se renova diariamente. A gente escolhe estar dentro de um relacionamento de casal. Quando a gente tá falando de família, é vínculo indissociável. A gente coloca, né, o que é importante pra gente, no nosso adulto, a gente lida com a culpa de desagradar. Mas nessas relações que, por exemplo, que nem com a minha filha eu faço ajustes, ela não tem muita escolha, porque, né, eu sou grande, ela é pequena, ela já sabe disso, já internalizou, graças a Deus. Mas nas relações a gente vai fazendo concessões, a gente vai colocando, se abrindo. Olha, pra mim é importante. Pra mim é importante que eu tome um café, vá tomar um café sozinha de vez em quando. Pra minha sanidade mental, pro meu espaço sozinha, pro meu ato de amor próprio, pra ter esse espaço de convivência comigo, isso é importante. O outro, ok, entendo, vai lá. Ou se não entender, aí você no seu adulto faz uma escolha.
Mas a gente precisa bancar, né? Por isso que a gente fala que para estar em postura adulta, para viver a vida com esse olhar, a gente precisa estar no nosso adulto. Por quê? No adulto, a gente assume a responsabilidade e a gente paga o preço. E o preço de desagradar. Quantas vezes eu também já não fui chamada, e vocês serão chamados a sair do lugar de vocês, e você escolhe não sair do seu lugar, mesmo desagradando. Porque aquilo, você vai mudar, você vai para o seu lugar, e as pessoas que estão ao entorno, elas vão ter que se acostumar com uma pessoa praticamente nova, né? Com um jeito novo de se posicionar. Então, se eu antes achava que eu tinha que meter o bedelho em tudo, que eu tinha que dar opinião para tudo, na hora que alguém fala alguma coisa e fala assim, mas você não vai falar nada? Eu falo, minha opinião aqui não tem importância. Isso é tão leve. Isso é tão leve. Minha opinião aqui não faz diferença. Nossa, você não vai falar nada? Pra quem precisava falar sempre alguma coisa? E aí você lida com o desconforto de desagradar. Ah, você mudou, hein? Mudei. E existe uma calma nisso. Eu recomendo. Não siga o que eu tô falando, não, gente. Vivam isso. Experimentem. Experimentem esse novo tipo de viver pra vocês verem. Tanto pra lidar com a culpa de saber que vocês vão estar em um lugar que talvez as pessoas vão ficar, nossa, você não vai falar nada? Ou você não vai se meter nesse assunto? E lidar com isso, né? Principalmente quando a gente fala na relação dos pais, quando a gente tá muito fora de lugar em relação a eles. De lidar com a culpa de, tudo bem, deixa eu desagradar você. Eu, no meu adulto, eu escolho o meu lugar. Eu escolho ficar nele, só nele. Só nele. Entendem? É bem leve viver desse jeito, assim. Hoje, meu sobrinho mais velho, que me fez tia, fez 18 anos essa semana. Eu compartilhei aqui com vocês, né? E aí eu falei pra ele, olha, bem-vindo oficialmente ao mundo dos adultos. É legal pra caramba. Quando você tá nessa postura do adulto, tá? Vou falar na postura do adulto. É legal pra caramba. Tem boleto pra pagar, tem dinheiro pra fazer, tem processo pra viver, tem responsabilidade pela sua própria existência, mas olha, existe a possibilidade de fazer algumas coisas extraordinárias. Né? Porque aí você não precisa mais ficar apontando o dedo pra ninguém, ou botando a culpa em ninguém. E no adulto a gente assume tudo. Os prós, os contras, os riscos, a culpa e a delícia de ser quem nós somos. Porque é só no nosso adulto, também no nosso lugar, que a gente consegue sermos nós mesmos. Certo, meus bens? Tô falando pra caramba, né? Mas eu espero que esteja sendo de contribuição aí pra vocês. É sempre aquilo, né? Não adianta a gente falar de pensamento sistêmico se a gente não coloca o nosso próprio processo em jogo. Crescer dói, Clau, eu tava falando justamente isso pro pessoal aqui. Crescer dói em qualquer etapa da nossa vida. Seja de quando a gente é criança, que os ossos começam a crescer e a gente sente dor física, a gente sente a dor da separação da mãe, do pai, de sabermos que somos pessoas diferentes e até entender que aí tá tudo bem, é outra dor, né? Então a gente sente a dor sobre vários aspectos, a dor de mudar de um padrão, a dor de sentir a culpa de desagradar. Os tapinhas, o quê? Os tapinhas não cara aqui. Os tapinhas na cara. Ah, pensamento sistêmico. É isso, viu? É isso, porque serve. E vocês não estão aqui à toa. Ninguém que tá aqui, essas 9 pessoas que estão aqui, 10 pessoas, não, ninguém está aqui à toa. Porque isso é campo, né? Eu nem tinha muito tema definido pra falar. Então, serve em alguma medida. E se alguma coisa bateu, doeu aí, procura trazer reflexão pra dentro. Porque não é aleatório, não existe aleatoriedade, gente. Existe uma lógica do nosso destino. E ninguém entra no pensamento sistêmico ou tem, né, algum tipo de... Exatamente, Clau. Ninguém entra nesse mundo do pensamento sistêmico ou tem acesso a esse tipo de conteúdo tão profundo se não pode ter acesso. Não poder no sentido de não poder olhar, até permissão sistêmica, porque isso existe. Lembra que o sistema quer sobreviver? O sistema quer fazer uma manutenção de função, de lugar, de padrão? Então, se você está aqui hoje, você tem acesso a esse tipo de informação, seja por mim ou através de qualquer outra pessoa, tem tantas pessoas maravilhosas, né? E a gente se conecta mais com um ou com outros, tá tudo bem. Mas talvez chegou o seu momento de olhar profundamente para algumas coisas que já estão aí, né, dando as caras ou batendo na porta já tem um tempo. Crescer dói, envelhecer dói mais. Dependendo do envelhecer,
Dói mesmo, né? Porque tudo existe lugar. Antes eu falava assim, ai, gente, ai, minhas rugas. Hoje eu olho no espelho e falo, que bom que hoje eu tenho, né? A gente começa com 30 anos, eu acho impressionante. Antes de 30 anos eu dava risada, não tinha nada aqui no olho, agora já tem. Falei, mas que bom, porque quanta gente antes não pôde. E a vida tá aqui comigo e tá em mim pra eu poder viver aí, né? Aí meu pai gosta de tirar um sarro comigo. Ah, vai, tu tá indo pros bailes. Eu falei assim, eu tô indo pros bailes, gente, eu tô indo dançar, eu tô vivendo a minha vida de forma tão gostosa pra mim, porque quantas antes não puderam, por motivo que fosse. Porque estiveram em relacionamentos que eram restritivos, ou porque viveram uma época em que não podia, porque os pais não deixavam, e tem a minha mãe pra falar. Então, sim, eu no meu adulto, do meu lugar, eu vivo as delícias e os desafios de ter uma existência. O preço da vida que chegou até mim. Eu assumo integralmente com o que tem de bom e com o que tem de desafio também. E com o que tem de desafio, eu no meu adulto lido de forma consciente de um outro lugar, de um lugar de mais consciência. Então, queria deixar esse compartilhamento com vocês, deixar um pouquinho dessa provocação, dessa reflexão, né? Do quanto a gente precisa honrar aí nas boas coisas e nos desafios, aprender a olhar diferente para viver cada vez melhor, né? Com potência, não só com potencial, com potência, porque foi para isso e foi por isso. Certo, meus bens? Algum compartilhamento? Querem fazer alguma pergunta, alguma coisa? Que eu nem sei quanto tempo a gente já tem de live aqui, deixa eu ver. Ai, quase 1 hora. Falei demais. Era só um bate-papo. Eu amo também, viu, Thelma? Eu falo, gente, os meus 30 anos, assim, essa fase agora que eu tô vivendo é tão gostosa, porque não tem nada mais poderoso e mais potente do que a gente estar no nosso lugar e poder ser nós mesmos. Não existe. Você fala, ai, tá ótimo, eu não trocaria a minha idade atual, nada, pra voltar no tempo e ter meus 20. Não, tá ótimo desse jeito, eu amo. Maravilhoso. Certo, meus bens? Então eu quero deixar essa última frase do Bert que eu falei pra vocês no início da live. Que só existe um caminho, né? Compreender a ordem e segui-la com amor. Compreender a ordem é sabedoria, segui-la com amor e humildade. Então que a gente saiba mostre, Talô. Se por acaso cair aqui a live, eu volto, tá? Porque eu não sei se ele tá barrando de novo com 1 hora. Mas essa questão do compreender a ordem é sabedoria. Então, compreender o nosso lugar, o lugar de todos os que vieram antes no nosso sistema, é sabedoria. Seguir essa ordem, concordar com essa ordem, é humildade. Porque eu digo amém, eu concordo com tudo que precisou ser. E nesse lugar tá tudo certo. E eu fico livre para viver a minha vida. A dinâmica com os pais, vamos lá. Vou colocar aqui a dinâmica saudável de novo, tá? Mas aí eu vou deixar salvo pra vocês, aí lá você consegue pegar a explicação integral, tá? Então, ó, pai e mãe, isso é uma dinâmica saudável. Isso é compreender a ordem, isso aqui é seguir com humildade. Isso aqui é uma dinâmica que leva pro mais. Qualquer troca de posicionamento aqui, qualquer coisa que faça aqui, isso aqui, gera emaranhamento. Todas as nossas questões difíceis, todas as questões de emaranhamento, como Bert diz, né? Que a luta do amor contra a ordem está no início e no fim de toda tragédia. É justamente isso aqui. É a inversão disso aqui. Isso é uma imagem que leva para o mais. Isso aqui é compreender a ordem e segui-la com amor. Então, acho que é a mensagem principal que eu quero deixar para vocês hoje. Que vocês possam, no coração de vocês, entender qual é a ordem do sistema de vocês, colocando todo mundo no coração, todo mundo em seu devido lugar, compreendendo a ordem e seguindo-a com amor no lugar de vocês, olhando para frente, para o mais, para a vida e, a partir daí, decidindo
instalar padrões mais saudáveis. Ou pelo menos ser aquele início, sabe? A pessoa, a ovelha negra que vai trazer novos ramos, que vai trazer novos frutos. Certo, meus bens? Vou deixar a live salva. Então, daqui a pouco eu disponibilizo ela pra vocês, pra ver de forma integral. E os bonecos caíram. Foi maravilhoso, assim, porque foi bem aqui improvisado. Ó, caiu de novo. Mas acho que deu pra entender a dinâmica e o que eu quis trazer aqui pra vocês, pra gente refletir. Certo? Muito obrigada pela presença de vocês. Eu amo essa nossa troca, eu amo estar aqui com vocês. Tenham e façam um ótimo fim de sexta-feira. Por que eu sempre falo façam? Porque também é uma escolha, né? Então, façam um ótimo final de sexta-feira, façam um ótimo sextou com o que vocês têm, de olhos atentos com a realidade, com tudo que existe disponível, com a vida pulsante dentro de vocês. Escolham viver desse jeito. Eu adoro vocês, vocês moram no meu coração e vamos nos falando. Eu estou aí programando uma jornada aí de uns dias comigo, vocês aguardem novidades, que falaremos muito sobre adultecer, sobre esse lugar e muito mais ainda sobre ordem, sobre as leis sistêmicas, pra gente conseguir aí despertar esse novo olhar, essa nova postura pra vida. Um beijo, fiquem com Deus, vocês moram no meu coração. Muito, 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 muito obrigada e até a próxima.